E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos continuar nossa aula de estatística e como vocês estavam, como nós já trabalhamos nas aulas passadas, nós falamos de dois conceitos bastante importantes para a gente chegar nesse momento de hoje. Primeiro, o conceito de delineamento inteiramente casualizado. O delineamento inteiramente casualizado, ele parte de dois princípios da estatística. Quais são eles? Repetição e casualização. Mas nós temos ainda o efeito do controle local, né? Contudo, antes de falarmos do controle local, do delineamento em blocos casualizados, que nós iremos ver hoje, nós fizemos uma comparação, alguns testes de comparação múltipla de média. Por quê? Porque essas comparações múltiplas de média, elas são justamente uma resposta em função do experimento que você está desejando executar. Bom, como nós partimos na aula passada de delineamento em blocos casualizados e na aula retrasada, e na aula passada nós fizemos os testes de média, hoje nós vamos colocar um grau a mais de complexidade na análise estatística. Qual é esse grau a mais? É o grau relacionado ao terceiro princípio da estatística experimental, que seria o princípio do controle local. O princípio do controle local, gente, ele vai se relacionar a esse nome que a gente coloca aqui, ó, blocos. Por quê? Porque nós iremos tentar fazer dentro desses blocos, regiões estritamente pequenas, capazes de suportar os dois primeiros princípios, da repetição e da casualização, de forma mais homogênea possível. Para dar uma enriquecida na aula de hoje, nós vamos usar os exercícios apresentados pelo livro de Planejamento e Análise Estatística de Experimentos Agronômicos, do Décio Babin. É um excelente livro, bastante importante na nossa área da agricultura, da agronomia, e é por isso que eu quero que vocês prestem muita atenção na aula de hoje, tá bom? Bom, vamos começar. Eu queria fazer esse apanhado teórico antes de nós começarmos a fazer um exercício. E lembrando que na aula de hoje, no fim da aula de hoje, eu deixei para vocês um exercício e as respostas desse exercício já estão no formato do relatório do GENES, que é o programa computacional que nós vamos aprender a utilizar no retorno das nossas aulas. Combinado? Iremos marcar umas aulas no laboratório de informática para que todos possam desenvolver o exercício, mas também nós iremos trabalhar. Quem sabe a gente faz uma aulinha aqui também no ambiente virtual para que vocês possam ter esse momento armazenado, na vida de vocês e nos testes futuros vocês podem fazer uma consulta a essa videoaula. Bom, gente, pois bem, os ensaios em blocos casualizados, além do princípio de casualização e da repetição, levam em conta o controle local na sua forma mais simples. Nós iremos observar, depois de blocos casualizados, os experimentos fatoriais, assunto de próxima aula. Por isso que a gente fala aqui na forma mais simples. Reportemo-nos mais uma vez àquela situação que serviu para conceituar a variação ao acaso, na qual posteriormente perturbamos a homogeneidade, a fim de caracterizar os experimentos inteiramente ao acaso. Vamos supor agora que um terreno ou área seja numa situação de declive. A gente já comentou isso várias vezes em salas de aula. A gente sabe que na parte de cima de um ambiente, a fertilidade do solo ela tende a ser inferior do que na parte de baixo desse mesmo ambiente. Por isso, o controle local, neste caso, ele consiste em repartir a área, em repartir a área experimental heterogênea em sub-áreas homogêneas. Por exemplo, a gente pode dividir o terço superior, o terço médio e o terço inferior desse ambiente de forma a deixar faixas de terra mais homogêneas possível. Fica claro, portanto, que nesse tipo de delineamento, cada bloco, pessoal, vai ser uma repetição. Por quê? Porque eu irei alocar todas as unidades experimentais em todos os blocos. Aqui, ao contrário do delineamento inteiramente casualizado, nós não podemos fazer a alocação ao acaso na área total. Nós temos que casualizar dentro de cada bloco. Assim como dentro de cada bloco vai acontecer todas as unidades experimentais,
Dentro de cada bloco, nós consideramos o bloco como a repetição. Mas aí, como cada bloco tem a sua repetição e esse bloco ele está fragmentado no ambiente, a gente tem que acrescentar a esse bloco, o efeito de bloco na análise de variância. A gente vai chegar lá, calma, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo, né? Bom, e aí, gente, o modelo matemático que refere a ensaios em blocos casualizados é esse aqui, olha. Cada elemento que nós vamos observar na tabela daqui a pouco, ele é um somatório do efeito da média, mais um somatório do efeito do tratamento, mais um somatório do efeito de bloco. E aí vale a pena vocês observarem o seguinte: pensando em fertilidade, topo de morro, baixada, certamente, né, é bem provável que as unidades que apresentam resultados nesse bloco, eles têm valores inferiores do que o que apresenta nesse bloco. Por quê? Porque naturalmente a parte baixa é mais fértil. Por isso a gente tem que tirar o efeito de bloco nesse ambiente, tá bom? E é claro, o efeito aleatório, né? O efeito aleatório é aquele efeito que, por mais que você tenha controlado todo o experimento, a gente não tem como dominar isso tudo. E colocando a média, então, esse M vai ser a média geral, que consta comum a todas as observações. O TI significa tratamentos, né, que variam de Izinho até I, né, de 1 até I, é o efeito do tratamento. Cada tratamento vai receber o nome de I, né, de tratamento. O bloco BJ vai partir do primeiro bloco até o Jésimo bloco, né? Esses são 3 blocos, vai ser do primeiro bloco até o bloco 3. E o efeito do erro experimental, admitindo-se, né, que os dados variam de 0 e tem a variação em função da variância do próprio experimento. Bom, esquema da análise de variância. Nesse material eu coloquei uma informação nova na análise de variância, porque essa informação ela é muito usada nas aulas de melhoramento genético. E com certeza vocês estão observando o melhoramento genético do professor Carlos, e lá ele deve estar falando de esperança de quadrado médio. Eu vou só mostrar que ela existe na análise de variância, e eu vou falar para vocês uma particularidade dos blocos casualizados em função da esperança de quadrado médio, tá bom? Bom, gente, o padrão é o mesmo, olha só. Tratamentos. Primeiro, o que eu tenho que conseguir mostrar, né, para o meu aluno, para o meu leitor, para quem fez a pesquisa, em relação aos tratamentos? Eu primeiro preciso mostrar o grau de liberdade do tratamento, que vai variar de 1, né, ou seja, de I, que é o total de tratamentos menos 1. A soma de quadrado, que a gente vai ver daqui a pouco como faz a soma de quadrado de tratamentos. O quadrado médio do tratamento, que nada mais é do que a soma de quadrado dividido pelo grau de liberdade do tratamento. A esperança do quadrado médio, isso aqui é novidade para vocês, onde nós temos uma variância relacionada ao experimento, mais a variância relacionada ao efeito que estamos testando. No caso do tratamento, a variância do tratamento. E esse símbolo desse φ, essa letra grega φ, significa que esse tratamento ele tem efeito fixo, né? Ele não sofre variação. Por quê? Porque o tratamento fui eu que escolhi o que deve ser colocado, né? O pesquisador que escolheu. Então, se foi uma definição, uma determinação do pesquisador, o efeito fixo, aqui ele não varia. Tratamento é efeito fixo. E aí também nós vamos fazer o teste de F, né? E o teste de F, no caso de um experimento em blocos casualizados, vai ser sempre o valor do quadrado médio do tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo. Nós não vamos fazer o teste de F para blocos, porque a única coisa que a gente quer fazer aqui é tirar o efeito de bloco, para que a gente consiga apenas manejar, identificar o efeito do tratamento em cima do erro aleatório, tá joia? Seguindo essa mesma história, nós temos aqui blocos variando de 1 até J blocos, onde nós temos também uma soma de quadrado de blocos, que daqui a pouco a gente vai ver como é que é realizada. O quadrado médio de blocos, né, que nada mais é do que a soma de quadrado pelo grau de liberdade. O efeito da esperança do quadrado médio, que o Carlinhos vai falar com mais detalhe para vocês lá nas aulas de melhoramento. E nós temos também o resíduo,
o resíduo vai ter soma de quadrado de resíduo, quadrado médio de resíduo, além do total, né? A soma de quadrado do total e o grau de liberdade total. Gente, para vocês não terem que decorar nada aqui, vocês têm que pensar o seguinte, o resíduo, o grau de liberdade do resíduo, ele sempre vai ser a subtração do grau de liberdade total menos o grau de liberdade do tratamento menos o grau de liberdade de bloco. Esse número aqui nada mais é do que esse menos esses dois. Tá joia? A gente vai ver numericamente daqui a pouco, mas é importante a gente já começar a ressaltar isso. Onde, já que tem uma análise de variância, estamos fazendo um teste de F, nós precisamos das hipóteses, né? Hipótese original, ou seja, a hipótese 0, e a hipótese alternativa, HA. Onde a hipótese original para a gente é que todas as médias, por exemplo, todas as médias são iguais. Se a gente optou por essa hipótese, onde todas as médias são iguais, a hipótese alternativa é o seguinte, pelo menos uma das médias apresentadas, ela será diferente. A partir daí, então, vamos proceder da mesma forma para calcular a soma de quadrado em cima desse modelo, né, que a gente está trabalhando aqui, e esse modelo que considera a média, tratamento, bloco e resíduo, é o modelo em endelhamento em blocos casualizados. A soma de quadrado total não mudou, é o mesmo valor que a gente tinha visto para a soma de quadrado em endelhamentos casualizados, inteiramente casualizados, não muda, né? O cálculo da correção, como é calculada a correção, também não muda. O que a gente vai ter que tomar cuidado agora é que existe uma soma de quadrado de tratamentos, onde a gente vai ver na tabela daqui a pouco, vou até passar para a tabela logo, antes da gente fazer, olha, o tratamento, a soma dos tratamentos, né, eu vou pegar todos os tratamentos e somar, eu tenho que pegar todos os números do tratamento para identificar a soma dos tratamentos e subtrair o número, e dividir pelo número de repetições ou número de blocos geradores desse total. É isso que essa fórmula aqui atrás está falando para a gente, olha. Eu vou pegar 1 sobre J, que é 1 sobre o número de blocos, multiplicado pelo somatório do total dos tratamentos elevado ao quadrado, menos o efeito da correção, que a gente já calculou aqui previamente. Para o blocos, é a mesma coisa. Eu vou pegar, agora, vamos ver bloco, olha. Os números que vão gerar o total de cada bloco. O número que vai gerar o total de cada bloco, eu tenho aqui o bloco 1, vou até rabiscar isso aqui, né? Eu tenho aqui o bloco 1, e eu tenho um total referente ao bloco 1. Concorda? Esse total, o número gerador desse total não é a soma de todas as repetições do bloco 1, não é isso? Eu não tenho 9 repetições aqui no caso do exercício que a gente vai ver daqui a pouco, no bloco 1. Então, para que eu consiga alcançar isso, eu preciso de ter 1 sobre efeito de tratamento multiplicado pelo soma de quadrado de blocos, ou soma de quadrado de repetições, ao quadrado, menos o efeito de correção. E a soma de quadrado de resíduo, pessoal, não muda. É o mesmo valor, é a mesma fórmula de sempre. Soma de quadrado total, menos a soma de quadrados de tratamentos, menos a soma de quadrado de blocos. Beleza? Vamos mudar isso aqui para contador de novo e seguir a nossa conversa. Vamos ver um exemplo, que nada melhor do que um exemplo para que a gente possa começar a raciocinar em cima disso, né? Em cima desse exercício. Pessoal, vamos lá. O nosso exemplo ele consta do seguinte estudo de caso. Suponhamos que se deseja estudar o efeito, né, o comportamento de 9 porta-enxertos para a laranjeira Valência. Eu tenho 9 porta-enxertos para Valência e eu quero estudar o efeito desses porta-enxertos ao longo das produções. Então, vamos supor que eu escolhi aqui, olha, esses porta-enxertos. Primeiro, a tangerina Sunk, o limão rugoso nacional, o limão rugoso da Flórida, a tangerina Cleópatra, o citranger Troyer, a trifoliolata, a tangerina cravo, a laranja caipira e o limão cravo. Vamos supor que esses são os porta-enxertos que a gente quer testar. Tá joia? Bom, para a gente testar, então, o tipo de delineamento, para poder testar esses 9 tratamentos, nós teremos uma área muito grande.
supondo que precisamos de no mínimo 2 plantas por parcela, nós temos uma área bastante grande, afinal são 9 vezes 2 plantas por parcela, vezes o número de repetições necessárias para a gente chegar lá, não é? Então, para que a gente consiga eliminar um efeito de mancha de fertilidade do solo em algum ambiente desse tratamento, o que a gente faz? A gente reduz eles a blocos homogêneos. A questão é, quantos blocos homogêneos? Né? Como que a gente vai definir isso? Bom, a gente tem uma regra prática em experimentação agrícola que fala que nós devemos ter, no mínimo, 10 graus de liberdade no resíduo. Para que a gente tenha 10 graus de liberdade no resíduo, como são 9 tratamentos, nós teremos 8 graus de liberdade no tratamento, né? E aí a gente precisaria de pelo menos 3 repetições, porque eu teria, né, para chegar em resíduo, se eu tivesse 2 repetições, seria 18. Menos 8 eu já voltaria para 10. Né? 18 menos 8 eu já voltaria para 10. Eu já não conseguiria ter uma folga tranquila. Então, nesse caso, para que esse experimento seja o mínimo viável na agricultura, a gente precisa aqui de 3 repetições. E aí, gente, vai uma regra prática, é o seguinte, na agricultura a gente sempre vai trabalhar com 3 ou mais repetições. 3 é o mínimo viável e 4, muitas vezes, é o máximo econômico. Então, vocês vão ver muito comumente no campo a gente trabalhar com 3 ou 4 repetições em experimentos de campo, como é o caso desse experimento que a gente está mostrando para vocês, onde estamos testando porta-enxertos de laranja Valência, tá bom? E aí, gente, como que a gente vai montar, né? Como que a gente vai sortear? Cada bloco ele vai ser considerado uma repetição. Então, se eu tenho 1, 2, 3 blocos, dentro de cada bloco eu tenho que ter todas as unidades experimentais. Então, olha só, o sorteio do tratamento nas parcelas deve ser feito para cada bloco. Ou seja, é um sorteio de todas as 9 variedades tangerina dentro de cada bloco. Lembrando que cada unidade amostral nossa consta de 2 plantas, tá? No experimento aqui não citou qual que seria o espaçamento entre as plantas. Mas vamos imaginar que a gente está trabalhando com 4 metros entre plantas, dentro de cada bloco, e dentro de cada bloco, 4 metros entre plantas, e entre as plantas na mesma unidade experimental também 4 metros. Então, vocês podem imaginar que é um experimento bastante grande, com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 plantas por bloco, vezes 3, 18 vezes 3, nós temos 54 plantas, cada uma ocupando aproximadamente 4 metros quadrados, vezes 4, nós temos um experimento pequeno com 216 metros quadrados úteis, tá? Isso sem considerar as bordaduras que estão aqui ao redor desse experimento, tá joia, gente? Para vocês verem que é um experimento grande, por isso a necessidade de dividir ele em blocos, tudo bem? Só uma outra curiosidade, vocês podem dividir os blocos de forma diferente também. Ele pode ser dividido nesse sentido, tá bom? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente poderia colocar os blocos nesse sentido assim também, olha. Né? Tudo vai, por exemplo, um bloco poderia ser aqui, outro bloco poderia ser aqui, e outro bloco poderia ser aqui. Né? Por que que não foi desse jeito? Por quê? Porque quando o experimento foi montado nesse ambiente, o que o pesquisador entendeu é que as condições homogêneas estavam nesse sentido e não nesse sentido. Então vamos imaginar aqui, olha, topo de morro, meio de morro e base de morro. Tá joia? Queria que vocês prestassem atenção nessas possibilidades. Então, vamos apagar isso aqui. Voltando para a nossa conversa. E aí, olha só. A seguir, após 2 anos de instalado o experimento, as produções começaram a ser notadas a partir do 2º ano. E para o ano de 1973, 12 anos de idade, ou seja, as plantas já estavam estabelecidas, você vê um experimento antigo, os resultados de produção em número médio dos frutos por plantas
foram anotados na seguinte condição. Lembrando que esse número 145, ele equivale ao tratamento 1 na repetição 1. Então, voltando aqui atrás, tratamento 1 na repetição 1 é o número de frutos que foi colhido aqui, olha. Tratamento 1, 2, na repetição 1, foram colhidos 200 frutos. Então, tratamento 2 está aqui. Na repetição 1, do bloco 1, colheu 200 frutos. Tratamento 3, 183 frutos. Aonde? No bloco 1. Então, de onde eu busquei esse número? Tratamento 3, no bloco 1, eu busquei dessas duas plantas. Continuando, né? Por exemplo, agora, tratamento 7. Tratamento 7 no bloco 1. 206 plantas. De onde veio esse número? 206 plantas veio do tratamento 7 dentro do bloco 1. Veio dessa região aqui, olha. Tratamento 7 dentro do bloco 1. Pessoal, vocês entenderam como que foi obtido cada número que está sendo colocado, anotado aqui dentro do experimento? Para cada uma das 3 repetições, em função dos tratamentos, nós tivemos aqui uma possibilidade de ter um total de frutos para esse tratamento. Então, quantos frutos eu tenho em relação ao tratamento 1? Eu tenho o somatório da repetição 1, o somatório da repetição 2 e o somatório da repetição 3. No croquis, eu tenho esses ambientes aqui, para eu fazer o tratamento 1. Eu tenho tratamento 1. Opa, volta aqui. Tratamento 1, caneta. Eu tenho aqui, eu peguei esse número na repetição 1, esse número na repetição 2 e esse número na repetição 3. E gerei esse número. Tá? Eu peguei repetição 1, 2, 3 e gerei esses valores. Para o tratamento 2, de onde eu vou pegar essas informações? Para o tratamento 2, eu vou pegar aqui agora, tratamento 2, eu vou pegar este número na repetição 1, este número na repetição 2 e este número na repetição 3. E assim eu identifiquei onde estão os tratamentos relacionados à repetição 2. Tá joia? E assim, pessoal, sucessivamente. Então, você vê, são 3 números geradores. São 3 números geradores 3 números geradores de cada um dos tratamentos. Da mesma forma, os blocos. Se eu fosse pegar dentro do bloco 1, né, para eu chegar nesse total aqui, olha, vamos fazer como que seria em outra cor aqui, nessa cor aqui, esse roxo. Para eu poder chegar nesse número 1.648, eu tenho que pegar todos esses números, né, dentro do bloco 1. Onde que eu peguei todos esses números dentro do bloco 1? Eu peguei aqui, olha, somatório de todos esses números dentro do bloco 1. Entenderam mais ou menos onde é que veio? Né? Então é importante a gente ter isso em mente. Tá bom? Vou até apagar aqui os outros para vocês terem uma noção melhor de onde veio. Né? Dentro do bloco 1, a gente vai ter aqui todos esses números originários daquele tratamento. Né? Todos esses números aqui, olha, sendo originários desse tratamento. Vou apagar isso tudo aqui para a gente poder continuar agora fazendo a nossa análise estatística. Beleza. E aí, pessoal, temos que entrar com os dados lá, olha. Temos que entrar com os dados para poder achar o grau de liberdade, achar a soma de quadrado, o quadrado médio e poder executar um teste de média, um teste de F de média. E um coeficiente de variação também. Então, vamos lá. Como que a gente calcula grau de liberdade do tratamento? Como que calcula grau de liberdade do tratamento? Não é o número de tratamentos menos 1? Quantos tratamentos são? Não são 9 tratamentos? 9 menos 1 dá 8. Como que a gente calcula o grau de liberdade de blocos? Né? Não é número de repetições menos 1? 3, são 3 repetições. Menos 1, 2. Como que a gente calcula o grau de liberdade total? Não seria o número de tratamentos vezes o número de repetições menos 1?
Então, seria 9 vezes 3, 27. 27 menos 1, 26. E como que a gente calcula o grau de liberdade do resíduo, pessoal? Grau de liberdade do resíduo, você vai fazer da seguinte forma. Você vai pegar o grau de liberdade total e subtrair pelo número grau de liberdade de tratamento e grau de liberdade de blocos. Ok? Fechamos, então, a coluna grau de liberdade. Bastante importante entender isso aqui para o próximo passo, que é a soma de quadrados. Para calcular a soma de quadrados, o que a gente deve fazer? De novo, vamos aqui, ó, calculadora, tá bom? Calculadora. O que vocês vão ter que fazer? Primeiro, zerar a calculadora. Como que zera a calculadora? Shift, Clear, 3, igual. Calculadora zerada. Ela, para estar zerada, tem que aparecer dessa forma para vocês. Tá bom? Já posso entrar com os dados? Não. Eu tenho que primeiro colocar a calculadora em módulo estatístico. Modo 2. Apareceu o SD lá em cima na calculadora? Se apareceu, está em módulo estatístico e zerada. Primeira coisa que a gente faz sempre é calcular a soma de quadrado total. Sempre calculamos a soma de quadrado total. O que a gente vai fazer aqui agora? Entrar com os dados, né? Vamos olhar aqui a sugestão que ele deu para a gente, olha. 145 mais 200 mais etc. Ou seja, todos os dados mais o último dado. Como é que faz isso? 145 mais 200 mais blá, 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 mais o último número. Para a gente poder fazer de forma automática, o que a gente tem que fazer, pessoal? Inserir os números na calculadora. Quantos números serão no total? Serão 27 números. Vamos fazer juntos. 145 M+. Lembra que tem que apertar o botãozinho aqui do M+, sempre que terminar de lançar um número. 200 M+, 183 M+, 190 M+, 180, que é esse aqui agora, ó, 180 M+, 130 M+, 206 M+, 250 M+, 164 M+. Lançamos 9 números da repetição 1. Vamos lançar agora da repetição 2. 155 M+, 190 M+, 186 M+, 175 M+, 160 M+, 160 novamente M+, 165 M+, 271 M+, 190 M+, fechamos a repetição 2. Vamos agora lançar a repetição 3, 166 M+, 190 M+, 208 M+, 186 M+, 156 M+, 130 M+, 170 M+, 230 M+, 193 M+. Lançamos 27 números. Como é que eu vou saber se isso dá certo? Eu vou colocar na calculadora lá, ó, Shift 1, 2, igual. Eu tenho que achar 4.929. 4.929. Tá certo? Continuando os dados na calculadora. Continuando os dados na calculadora, a gente vai agora fazer, então, os valores ao quadrado. Como é que a gente vai fazer os valores ao quadrado? A gente vai pegar aqui, olha, e colocar Shift 1, 1 ao quadrado. Vai dar o somatório, Shift 1, 1, igual. A gente vai achar um valor que é igual ao somatório de todos os números elevados ao quadrado. E agora eu tenho que subtrair a correção. A correção é o somatório de todos ao quadrado dividido pelo número total de elementos. Aí, para a soma de quadrado total, a gente vai ter que achar aqui, ó, 227.042,67. Tá? A gente, só com os dados que você colocou na calculadora, você é capaz de achar a soma de quadrado total de todos os elementos, beleza? Feito isso, vamos fazer agora a soma de quadrado de tratamentos. Lembrando que a soma de quadrado de tratamentos, nós temos que descontar o valor referente a quem, gente? Referente ao número de blocos que geraram os números em cada tratamento.
Onde estão os números em cada tratamento? Estão aqui, ó. Para poder entrar com esses números, o que eu preciso fazer agora? Zerar novamente a calculadora. Shift Clear 3 igual. Colocar novamente a calculadora em modo estatístico. Mod 2. Apareceu SD calculadora zerada, entrando com os dados. 466 M+, 580 M+, 577 M+, 551 M+, 496 M+, 420 M+, 541 M+, 751 M+, 547 M+. Como é que eu vou saber se isso deu certo? Shift 1, 2, igual. 4.929. Tá certo? Lancei todos os dados referentes ao tratamento. Para a gente achar aqui a soma de quadrado de tratamentos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, olha, dividir todos os números elevados ao quadrado por 3. Como é que a gente vai fazer isso? Shift 1, 1, igual. Divide por 3, igual. E subtrai agora pela correção. A correção é qual número? A correção, isso aqui, menos, a correção 4.929 ao quadrado, 4.429 ao quadrado, 4.929 ao quadrado, dividido por 27. O valor encontrado tem que ser 22.981,33. Aí, ó, 22.981,33. Tá batendo. Pegamos esse valor e substituímos aqui na análise de variância para os blocos. Da mesma forma que a gente pegou o total, né? Eu não mostrei para vocês, ó, esse 27.000 aqui, olha, é a soma de quadrado total dividido, né, que a gente substitui aqui na análise de variância. Próximo passo agora, vamos fazer a soma de quadrado de blocos. Como é que a gente vai fazer a soma de quadrado de blocos? De novo, zera a calculadora. Shift Clear 3 igual. Coloca a calculadora em modo estatístico. Mod 2. E aí entramos com os dados geradores dos blocos, que são esses três dados aqui, olha. 1.648 M+, 1.652 M+, e 1.629 M+. Né? Como que eu vou saber se isso está certo? Shift 1, 2, tem que dar 4.929. Então, gente, todas as somas aqui dentro e aqui dentro tem que dar o mesmo valor, 4.929. Sobre A partir daí, vamos calcular agora a soma de quadrado de blocos. Como é que calcula a soma de quadrado de blocos? 1 sobre 9, porque são 9 números de tratamento geradores de cada bloco. E você vai colocar todos os elementos ao quadrado. Como é que faz isso pela calculadora? Shift 1, 1. Deu 8.098.649. Dividido por 9. Agora, esse valor obtido, que vai dar 899, ponto alguma coisa, você vai subtrair a correção. Né? Como que você subtrai a correção? Você vai subtrair esse valor aqui, ó, 4.929 ao quadrado por 27. 4.929 ao quadrado dividido por 27. Fecha igual. Tem que dar 33,55. 33,55. Tá bom? A gente encontra aqui, então, 33,55 nesse valor. E aí, quando você termina a subtração, dá 33,55, você substitui aqui nos blocos. E agora, para achar a soma de quadrado de resíduo, muito fácil. Basta você pegar o total, soma de quadrado total, e subtrair o tratamento menos bloco. A gente sempre espera que a soma de quadrados de bloco seja um número muito pequeno realmente, porque a gente quer que o efeito de bloco seja anulado quando a gente faz delineamento em blocos casualizados.
Se esse número está pequeno, isso é muito bom. Significa que o CV vai dar um resultado bastante bom para a gente. Tá bom? E aí, calculando a soma de quadrados de resíduos, a gente fez simplesmente a subtração, igual vocês estão observando aqui. E aí a gente obtém, então, o nosso quadrado médio, né, dividindo soma de quadrado pelo grau de liberdade. E você, então, vai pegar a soma de o quadrado médio de tratamentos, dividir pelo quadrado médio de resíduos e vai achar o valor do seu F, o F calculado nosso. O nosso F calculado, ele tem que ser comparado nas tabelas de F. Como que a gente vai comparar nas tabelas de F? As tabelas de F a gente vai ter lá a 5% e a 1% de significância. A 5% nós temos aqui, olha, grau de liberdade do numerador, 8, dividido pelo grau de liberdade do denominador, 16. O número que encontrou aqui no meio, olha, é 2,59. Então, a gente achou 2,59 para F tabelado a 5%. E a 1%, como é que a gente vai achar? Vamos olhar aqui, olha, na tabela de 1%. Agora, na tabela de 1%. Como é que a gente vai fazer? Talvez para ficar mais fácil aqui, olha, a gente pega grau de liberdade do numerador, né? Grau de liberdade do denominador. E aqui a gente encontra esse valor, olha. Né? 3,89. 3,89 está aqui. Como o nosso F calculado foi 11,41, ele foi maior do que o F tabelado em qualquer situação, a 5% e 1%. Significa que a gente rejeita H0. Ou seja, pelo menos uma das médias ela tem valor diferente uma da outra. O que a gente tem que fazer agora, então? A gente tem que fazer um teste de média, né? Para que a gente possa exercitar esse teste de média, deixa eu apagar isso aqui primeiro, pessoal. Para que a gente possa exercitar esse teste de média, vamos escolher um teste de média qualquer. E vamos pegar um teste bem padrão que é utilizado, que é o teste de Tukey, né? Como que a gente calcula o teste de Tukey? O teste de Tukey é um valor tabelado T estudentizado para Tukey. Esse valor a gente vai multiplicar pela raiz quadrada do resíduo pelo número de repetições. O Q de Tukey tabelado, a gente vai ter que olhar, olha, na tabela aqui, olha. Como é que a gente olha? Na coluna, a gente olha o número de tratamentos. São 9 tratamentos. Na linha, a gente olha o número de graus de liberdade de resíduo. São 16 graus de liberdade de resíduo. Então, vamos olhar esse número quanto que deu? Vamos lá, com a canetinha marcar texto aqui, ó. Tratamento, são 9 tratamentos. Resíduo, são 16 graus de liberdade no resíduo. Então, a gente tem aqui o valor tabelado de 5,03. 5,03 a gente substitui na fórmula aqui, ó. 5,03. E agora multiplicamos pela raiz quadrada do quadrado médio do resíduo dividido pelo número de repetições. Quadrado médio do resíduo, ó, 251,74. Dividido pelo número de repetições, são 3 repetições. E aí a gente vai achar aqui o valor de 46,08 como a diferença mínima significativa ou distância mínima significativa entre as médias. Agora, a gente precisa colocar, então, essas médias dentro das letrinhas, para a gente saber quais são as médias mais próximas umas das outras. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que a gente vai fazer, vai colocar todas as médias em ordem decrescente. Então, a gente tem a maior média obtida, foi a média do tratamento 8. Depois, a média do tratamento 2, a média do tratamento 3, a média do tratamento 4, 9, 7, 5, 1 e 6. Essa foi a sequência. Depois a gente vai ver qual foi o melhor tratamento. A dica, ó, tratamento 8. Vamos dar uma de curioso, vamos ver logo quem foi esse? Tratamento 8, pra gente é quem? Tratamento 8, olha, é a laranja caipira. Ele foi o melhor porta-enxerto, tá joia? Mas vamos ver como é que a gente descobriu se ele tem diferença estatística entre as outras variedades de laranja? Bom, a gente pegou esse tratamento, colocou todos eles em ordem decrescente, né? A gente colocou todos esses tratamentos em ordem decrescente e, a partir daí, a gente vai começar a tirar de um em relação ao outro a diferença mínima significativa. Qual que é esse valor? Esse aqui, olha, 46,08. Então, você tem que ficar em mente o seguinte,
O número que a gente vai querer subtrair é 46,08. Então, vamos lá. Ó. Canetinha aqui. 46,08. Beleza. O que eu vou fazer com esse número agora? Eu vou pegar aqui 250, subtrair esse valor. Que número que eu vou encontrar? Vamos lá. 250,33. 250,33 menos 46,08. 46,08. Aqui, ó, vamos fazer assim, ó. Descarta isso aqui. Vamos colocar a calculadora aqui pra gente. Calculadora. E vamos agora retornar aqui, Shift 5, e vamos chamar a calculadora aqui pra gente. Isso. Vamos lá. O número que eu preciso de ter em mente é o 250,33. E o número que eu preciso subtrair é 46,08. Menos 46,08. Eu acho, então, 204. Como a diferença mínima significativa foi maior do que o segundo lugar, eu imediatamente mudo a letra. Então, gente, nesse momento aqui, olha, já que eu tenho aqui, né, a DMS marcada aqui, a DMS de 46,08, e eu já encontro um valor diferente, eu já coloco na primeira e na segunda letra, na primeira e na segunda média, letras diferentes, né? Por quê? Porque eu encontrei um número maior do que a média. Significa que a média 2 já está suficientemente distante pelo teste de Tukey na significância que a gente escolheu. O que eu tenho que fazer agora? Passar para o segundo momento. O que eu faço com ele? Zero a calculadora. Zerando a calculadora, eu pego aqui, ó, esse número, 193,33, e subtraio o próximo número, né? 192,22. Eu tenho que encontrar valores menores do que 46,08 para que tenha o mesmo valor médio. Bom, como a gente está vendo que os valores estão muito próximos, uma dica prática que a gente pode dar para vocês é o seguinte: comece a fazer a conta de baixo para cima, né? O que seria isso? Seria aqui, ó, 193,33 menos o último, 140. 53 ponto qualquer coisa. Passou. Já achei uma letra C aqui. Então, vou voltar imediatamente acima dele. 193,33 menos 155, que é esse número aqui, olha, ponto 33. Eu acho 38. 38 é menor que 46,08? É. Então, significa que todos os números que estão dentro desse intervalo vão ter a mesma letrinha. Mesma letrinha. O que eu tenho que fazer agora? Fazer de baixo para cima para encontrar a mesma condição. Como 93 a gente já testou, vamos testar o 92. 92 testando. Vamos lá. 192,22 menos 140 dá 52,22. Maior. Se está maior, mantém a letra B aqui, ó. Mantém a letra B aqui. Significa que esse número é diferente desse. Vamos aqui para o 183,67. 183,67 menos 140 deu 43,67. Opa, é menor? Então, todos os números aqui estão com a mesma letrinha. E aí a gente monta o nosso sistema de letras para identificar as médias que se destacam. E a média que se destacou para a gente aqui foi a média 8, da variedade 8. A variedade 8 para a gente aqui é a variedade
Laranja caipira. Laranja caipira, ela se destacou como porta-enxerto, então a gente deveria usar ela. Vamos ver se vale a pena mesmo a gente usar a laranja caipira? Olha só. O valor de 46,08 significa que um porta-enxerto será significativamente superior a outro se produzir, em média, 46 frutos a mais. E aí, gente, admita o seguinte: o fruto pesando 150 gramas por fruto a preço de 0,24 ou 24 centavos de dólar o quilo do fruto ao consumidor, tem que um porta-enxerto superior estatisticamente a outro, ele pode gerar um ganho de 497 dólares por hectare a mais, supondo que você tem 300 plantas por hectare, tá bom? E aí, ó, se considerar os frutos para a indústria, 46 frutos em média dariam 0,184 caixas a 2 dólares. Se a gente está produzindo isso para vender para a indústria de suco, o produtor tiraria, em função do porta-enxerto superior, 110,40 dólares a mais por hectare. Então, realmente é uma ação que vale a pena para o produtor. E assim, sabendo, fica a dica que é importante a gente testar, sim. E aí vocês levem para a sua realidade. Testem os produtos que vocês trabalham, as variedades que vocês usam. Se vocês trabalham com qualquer cultura na região, trabalha com cacau, trabalha com hortaliça, trabalha com o que vocês trabalharem, vê se vale a pena você escolher variedades que tenham uma produtividade maior em função da rentabilidade a mais que vocês vão obter. E aí eu vou deixar para casa para vocês agora um exercício. Esse exercício abaixo aqui, olha. Os dados abaixo referem-se... Vou beber uma aguinha primeiro, bebam água, tá, gente? Bebe água porque está quente. Desculpa. Esse exercício aqui, para vocês fazerem, e eu vou esperar vocês resolverem ao longo da aula. Desculpa. Bom, os dados abaixo referem-se a um experimento instalado em endelhamentos em blocos casualizados, em que esses tratamentos são 5 produtos comerciais que devem suprir a deficiência de micronutrientes em caprinos, foram fornecidos aos animais, aos quais foram separados em 3 grupos por idade diferente. Os resultados obtidos, expressos em parte por milhão de micronutrientes por ml de sangue, foram esses aqui. Então, o que eu tenho? Eu até botei a tabela, está apresentada para vocês invertida do que a gente fez anteriormente, né? Os tratamentos estão na parte de cima, as repetições estão na lateral. Isso não interfere em nada, vocês apenas vão ter que tomar cuidado na hora de vocês fazerem os tratamentos aqui. Bom, o que eu peço para que vocês façam? Eu peço que vocês façam a análise de variância e apliquem o teste de Tukey e o teste de Duncan, usando o nível de significância a 5% de probabilidade. O que eu mostro para vocês? Os resultados. Vocês vão poder conferir se está dando certo cada operação de vocês. Né? Os graus de liberdade, a soma de quadrados, o quadrado médio, o F. Aí o F vocês vão ter que comparar naquela tabela que vocês viram anterior aqui, ó. F é 5%, tem o F a 5%, tem o F a 1%. Vocês comparem aqui nessa tabela para ver se ele foi significativo. Né? A partir daí, vocês vão fazer... eu também apresento para vocês aqui, olha, os testes comparativos de média, tanto de Tukey como o de Duncan, como foi pedido para vocês. E eu tenho para vocês aqui também, olha, apresentando o que foi escolhido. Então, quer dizer, eu quero que vocês façam a diferença mínima significativa. Eu quero que vocês façam tanto para Tukey como para Duncan. Vocês vão ver, os valores tabelados estão aqui, a diferença mínima significativa está aqui, para que vocês possam colocar as letrinhas, tá bom, pessoal? Coloquem as letrinhas. No mais, gente, nos vemos nas próximas aulas. O assunto é denso, mas vocês são bons de serviço e eu tenho certeza que a coisa vai andar, tá joia? Deixo claro que eu vou deixar um exercício para vocês. Esse exercício que está nessa aula, ela vai valer ponto para a gente, tá bom? Então eu vou querer que todos vocês façam exercício e assim que eu gerar o mesmo exercício lá no AVA, eu quero que vocês preencham as respostas lá para mim, tudo bem? Um abraço para todo mundo e estamos aqui à disposição para qualquer dúvidas.
Nos vemos nas próximas aulas. Até mais!